você tem um encontro marcado com a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Louvor. Eu sinto teu amor. Adoração. Grande é o nosso Deus. Programa Conexão Vida. Bendito, bendito, bendito. Pode cantar para Ele com as suas mãos levantadas. Aleluia, 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 bem forte, aleluia. Glórias ao teu nome, Deus. Toda a terra está cheia da tua glória, Deus. Nós profetizamos, Deus, que a nossa vida vai inundar da tua presença. Nós profetizamos, Senhor, que o teu Espírito dominará essa terra, Deus. Que o teu Espírito entrará nas casas, nos bares, nas cidades, convertendo os corações, mudando, Senhor.
aquilo que precisa ser mudado. Por isso nós te invocamos nesta noite, Deus, e reconhecemos, Senhor, que a nossa vida é tua. Levanta as tuas mãos, adore a Deus neste lugar. Entrega o teu coração a Ele. Entre em adoração neste lugar. Abacuque, a partir do verso 17, capítulo de número 3. Quem achou, diga amém. Diz assim: portanto, ainda que não haja o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas nos currais, não haja vaca, todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como o da serva, e me fará andar sobre os lugares altos. Pai, nós oramos e pedimos a bênção do Teu Espírito Santo. Pedimos a graça do Teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua bênção caia sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos nos assentar em o nome do Senhor Jesus. Amados, vocês me desculpem a minha indignação, tá, o joia? Mas é preciso. Eu recebo um monte de convite para pregar e eu não participo. Não é porque eu não quero, não é porque... É porque eu tenho um compromisso com a minha casa e eu tenho tão pouco tempo para estar aqui com vocês. Eu não acho justo, tá? Eu deixar de vir aqui abençoar e ser abençoado para poder participar. Às vezes quando eu saio, para você ter ideia, às vezes quando eu saio para pregar em outro lugar, é porque a pessoa já está agendado, parece até artista, me sinto até um artista. É porque às vezes já está agendado quase um ano, a pessoa me ligando, a Roberta é prova disso. As pessoas ligando e eu desmarcando, passo para outra data, e passo para outra data, está igual o Azaf. Né? Então, aí quando não dá mais, aí a gente vai e faz, porque eu tenho um compromisso com essa casa. Eu gostaria que vocês entendessem isso, que você tem um compromisso com essa casa também. Amém? O Ministério de Intercessão tem um compromisso, o Ministério da Palavra tem um compromisso com essa casa, o Ministério de Louvor tem um compromisso com essa casa, o Ministério Infantil tem um compromisso com essa casa. Você que é professor, você que é professora, você tem um compromisso com essa casa. É importante isso. É a gente colocar, Deus honra essas coisas, gente. Então, faça as coisas de Deus com coração, faça as coisas de Deus com amor. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo, porque eu fico muito preocupado, né? Eu observo as coisas.
E parece que vocês pensam que eu não observo, eu observo. Hoje o Vitão chegou atrasado, ouviu, Vitão? E chegou atrasado porque ficou até de madrugada aqui. Mas eu olhei os teus companheiros, chegaram todos eles cedos. Só você que chegou tarde. Então, se você não viesse, eu ia proibir essa comunhão à noite. Porque não pode prejudicar o nosso culto pela manhã. Dá para você entender isso? Você salvou a pátria, mesmo chegando atrasado. Amém? Então, e o povo também, eu observei o pessoal que eu vim aqui de madrugada, na hora que eu cheguei. Que horas que eu cheguei? Quem lembra? Era quase 2 horas da manhã que eu estava chegando de Friburgo. 1h40, quase 2 horas da manhã. Eu estava chegando aqui, descarregando o carro, trazendo as coisas que a gente tinha comprado. É o horário que eu tenho. E cheguei aqui, o povo estava aqui, eu vim dar uma olhada. Amado, nós precisamos colocar o nosso coração nas coisas de Deus. Amém? Nós precisamos colocar o nosso coração de Deus. E a irmã, hoje pela manhã, antes de nós entrarmos pela palavra, a irmã falou assim: pastor, eu tive um sonho. Foi sonho? Foi sonho que você teve comigo? Falou: eu tive um sonho. E o sonho era que o senhor, a secretaria estava num lugar, as coisas estavam fora, o púlpito estava em outro lugar. Eu falei assim: então pode ficar tranquila que é de Deus isso. Se você não tem interpretação, eu vou interpretar para você. É que eu vou mexer em todos os ministérios. O que precisa ser removido, vai ser removido. O que precisa ser trocado, vai ser trocado. Mas a casa do Senhor vai ficar em ordem. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém? E Deus sempre testifica aquilo que está no nosso coração. Eu já estava com isso no coração. Na nossa reunião de célula, eu já comecei a falar isso, né? E eu já estava com isso no coração. Quando eu cheguei, a irmã nem lá estava, nem participou. Ela veio e me trouxe esse sonho, que eu achei profético. Um sonho de Deus. Então, eu falei assim: quando Deus testifica, é porque Deus está falando, pode fazer. Então, eu me sinto na liberdade de fazer. Ok? E a gente vai estar mexendo em algumas coisas, amado, porque o reino de Deus, ele não é assim. Ele não é feito de qualquer maneira. As coisas de Deus, elas não são feitas de qualquer maneira. Deus chamou um povo. E Deus, ele tinha ciúme desse povo. E a palavra traduzida por ciúme, porque ciúme é uma palavra pejorativa no nosso vocabulário, né? É uma palavra egoísta. A palavra ciúme, ela é traduzida também por zelo. Deus tem zelo pelo seu povo. E Deus não gosta de ser substituído por nada. Deus não gosta de ser substituído nem pelo ministério. Presta atenção. Se o teu ministério estiver te tirando da comunhão com Deus, Deus tira o teu ministério, porque o teu ministério não é mais importante do que a tua vida com Deus. Para você ver o tamanho que Deus tem de zelo pelas nossas vidas. O compromisso que Deus tem com o seu povo. Deus quer um povo que o ame. Um povo que faça as coisas apaixonado por Ele. E eu fico assim, tem algumas pessoas que são assim ícones na minha vida. Tem algumas pessoas pessoas com problemas, eu acho interessante isso. Pessoas com dificuldades, isso é muito interessante. Pessoas que quando você convive com elas você vê assim algumas deformações. Isso é normal, gente. Isso é normal. A gente olha a pessoa de longe, a pessoa é bonita. Você está me olhando aí, deixa eu ficar até mais longe aqui, para eu ficar um pouco mais bonito, né? Mas quando a gente chega perto,
a gente repara os pés de galinha, não é verdade? A gente repara as rugas, as falhas, e começa a descobrir, como diz um poeta brasileiro, que de perto ninguém é normal. Tá? Então a gente começa a acompanhar, mas existem algumas coisas que não atrapalham, mesmo você sendo anormal em algumas situações. E eu admiro demais o Silas e a Maria José. Tem um monte de coisas que eu não concordo, são meus amigos, não tenho dificuldade nenhuma com eles de falar isso. Assim como eles também provavelmente têm algumas coisas comigo, mas tem uma coisa que eu admiro demais no coração daqueles dois, é o amor pela obra, como eles fazem a obra de Deus. Eu comentei com o Silas na oficina dele, parei para conversar com ele e conversei alguns problemas do Ministério de Casais. No dia seguinte, sem nenhum recurso dessa igreja, sem nenhum pedido meu, Silas saiu da casa dele, foi lá para a casa da Solange, do Gésio, e fez uma reunião, conversou com as pessoas, ministrou sobre a vida deles, veio para poder, sem ninguém pedir. Sem ninguém pedir. Porque ele tem um coração nessas coisas, em abençoar. Sai lá de Friburgo e estava indo embora de madrugada, embora os irmãos ofereceram hospedagem, e eu tive que dar uma palavra incisiva nele, proibindo ele de ir como pastor, porque ele já saiu daqui para não dormir na casa dos outros, dormiu na base de apoio da BR. Absurdo. Pessoas, vê se você entende, com o coração na obra. Pessoas que dão a sua vida para poder fazer as coisas acontecerem. E nós queremos, e eu vejo algumas pessoas que estão nascendo hoje, nascendo agora dentro dessa casa, que já estão manifestando esse coração. E eu fico preocupado. Por quê? Porque começa a ver que no corpo, no coletivo, isso não tem. As pessoas trocam Deus por qualquer coisa. Não é só em relacionamento. Às vezes nós falamos sobre relacionamento. Pessoas largam a Deus por causa de uma guimba de cigarro. Pessoas largam a Deus por causa de 5 minutos de prazer na cama. Pessoas largam a Deus por um monte de situações. Mas pessoas largam a Deus por um papo que não vale nada na esquina. Deixa de vir no culto por uma roda de amigos ímpios. E nós queremos mudar isso. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se tem no caminho dos escarnecedores, que não comungam com eles, mas antes a sua lei está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Esse homem, essa pessoa que faz essas coisas, ela será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. As suas folhas não ficam amarelas, não murcham, e os seus frutos são dados na estação certa, no momento correto. Deus vai manifestar fruto na vida. Nós precisamos tomar essa posição no nosso coração. Nós precisamos tomar essas atitudes no nosso coração. Essa semana, estava conversando com os amigos a respeito de um pastor, amigo meu. Para mim, um dos pastores mais eloquentes que eu já conheci. O cara foi considerado
o melhor guitarrista da região aqui de Nova Friburgo e regiões. O cara tem uma dicção perfeita, tem uma concordância verbal ótima, tem uma revelação da palavra fora do comum, um poder de persuasão fora do comum. E nós nos formamos junto. E eu falava assim: caraca, nunca eu vou pregar igual esse cara. E não prego igual ele, tenho certeza. Mas um coração errado. Um coração errado. A ponto de uns 6 meses atrás, ou 8 meses, ele me liga e fala: pastor, hoje eu tenho uma proposta para você. Eu falei: qual a proposta? Eu sei que tem um grupo que vive pedindo para você voltar e tal, e isso acontece mesmo. Ele falou assim: eu estou vendendo uma igreja para você, de porteira fechada. Nunca vi isso. De porteira fechada. Me ofereceu a sua igreja de porteira fechada, com instrumento, com os músicos, com todo mundo. E eu falei: nem de graça eu quero. Porque o povo de Deus não é animal para ser vendido. Jesus não vendeu o seu povo, pelo contrário, ele comprou o seu povo. E ele não comprou, não foi com dinheiro. A Bíblia diz que não foi com ouro nem prata, coisas corruptíveis, mas ele comprou com o seu próprio sangue. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Resultado: ele vendeu para outra pessoa, montou um ministério pequenininho, onde ele pagava bem menos condições de aluguel. E essa semana eu fiquei sabendo que nem aquilo que ele estava pagando ali de aluguel ele conseguia. Estava procurando emprego porque não conseguia se manter como pastor. Agora, eu estou te falando, nenhum de nós aqui, em termos de conhecimento da palavra, em termos de sabedoria da palavra, em termos, ele é o cara completo. Ele pega aqui, ele não precisa de músico, canta que é uma maravilha, toca que é uma maravilha, um baterista fora do comum, mas com seu coração corrupto, com seu coração contaminado. E enquanto a pessoa falava comigo, eu falei assim: olha, isso é porque o coração de fulano está errado. E eu falei, e eu tentei ajudar ele 2 vezes, mas a pessoa não aceita, entende? É uma alma obstinada. Nós precisamos entender que o nosso coração é o nosso termômetro diante de Deus. Deus não pediu o seu trabalho. Deus não pediu, presta atenção, Deus não pediu o seu trabalho. Deus pediu o seu amor. Nós trabalhamos na obra do Senhor por consequência do nosso amor para com Ele. Não que Deus nos obriga a sairmos, a evangelizarmos,
a dar roupa, a fazer. Deus não nos obriga, e nem a nossa salvação está condicionada a essa situação. Nunca esteve e nunca está. Porque a nossa salvação vem do Calvário. Jesus pagou todo o preço no Calvário. Jesus já pagou a dívida que era contra a tua vida, contra a minha vida, contra as nossas vidas. Ele já pagou. Nós não precisamos. A salvação é de graça. E é isso que algumas denominações, algumas religiões, melhor dizendo, não compreendem. Porque eles acham que a salvação ela tem que vir por obra. Não, a salvação não vem por obra. A salvação vem por crer. E é um mistério grande de Deus. E quando nós cremos, aí a coisa muda. Agora, eu não consigo, porque Deus fez uma coisa tão bem encaixada, tão bem encaixada. A coisa é tão bem encaixada, gente, presta atenção, que não tem como você amar a Deus e não amar as coisas que Ele ama. Por isso a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso, porque Deus ama o seu irmão. Então Deus soube fazer as coisas tão bem encaixadas que Ele não nos pede nada e nós damos tudo a Ele. Amém, igreja? E quem tem Deus no seu coração, quando Deus é dono da sua vida, Ele não tem 10% da sua vida, Ele tem tudo de você. Uma vez uma pessoa veio falar para mim: pastor, o dízimo é errado, porque o dízimo é do Velho Testamento. Eu falei: concordo com você. Ele falou assim: no Novo Testamento não tem dízimo. Não tem dízimo no Novo Testamento. Ele falou: então por que vocês pedem o dízimo? Eu falei: para amenizar a alma de vocês. Porque todas as vezes que você vê sobre oferta, e quando Deus direciona no Novo Testamento, Deus pega tudo. Se você está com dificuldade do dízimo, então imagina se eu te der uma aula sobre tudo. O jovem rico chegou para Jesus e falou o quê? Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou o quê? Jesus falou o quê? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E diz o texto lá embaixo: e ele ficou muito triste porque era dono de muita propriedade. Deixou de ser um discípulo de Jesus por amor ao dinheiro, e nós nem sabemos quem é esse cara. Poderia o seu nome estar na história, sentar num dos 12 governos de Deus. A Bíblia diz que Jesus chamou ele para ser discípulo. Porque só os discípulos que Jesus falou: vai e me segue, larga tudo e me segue. Falou para Pedro: larga tudo que você tem aí. Pedro pescou, recebeu tudo que tinha, vivia de pesca, pegou uma grande pescaria e largou tudo na praia e seguiu Jesus. Não foi assim? Senhor, nós estamos pescando a noite toda e não apanhamos um só peixe, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Lançou a rede, veio peixe que não cabia dentro do seu barco. E isso que é interessante, quando Deus nos abençoa, amado, Deus não nos abençoa só para nós enchermos a nossa igreja. Presta atenção, quando Deus nos abençoa, Deus abençoa para nós enchermos a nossa e a do outro. E quando Deus está nos negócios, enche a tua e do vizinho. E fez sinal para que o barco vizinho viesse ajudar, porque não coube tudo dentro do seu próprio barco. Espera aí, uma pessoa que vive de quê? De pesca. Uma pessoa que vive de pesca recebeu o quê? Salário. Quando trouxe a rede tinha muito peixe.
Jesus vira e fala o quê? Deixa tudo isso aí e me segue. E de hoje em diante te farei pescador de homem. Aleluia! Pescador de alma. O cara larga tudo que tem e segue a Jesus. Segundo exemplo, terceiro exemplo. Amém? A viúva chegou, depositou quantas moedas? Quantas moedas? 2 moedas. Insignificante para o povo, mas significante para Jesus. Porque Jesus chama os seus discípulos e pergunta: quem ofertou mais? Jesus não falou quem deu maior valor. Jesus falou quem ofertou mais. Diz o texto que os seus discípulos falavam assim: Senhor, o pessoal, a Bíblia diz que o pessoal depositava fortuna. Gente, e judeu deposita mesmo na conta de Deus sem dificuldade. Por isso são abençoados. Eles entenderam o princípio e deposita mesmo. Desde pequenininho eles sabem tirar, pequenininho, mesada, já tira as ofertas, já dá para Deus. Por isso seu futuro já é garantido. Então, Jesus chama os seus discípulos e diz que as pessoas depositavam grandes quantidades. Depois analisa, vê se não é isso. Grandes quantidades no gasofilaço. Eu imagino que e com ostentação, né? Chegava e não está errado nisso não, presta atenção. Você tem que dar com orgulho. Esse negócio de dar com a mãozinha fechada é porque você dá miséria. Para ninguém ver que você está dando R$2. Entendeu? É simplesmente por isso. Você sabe que os dinheiros se encontraram. Você sabe disso? Sabe? E a nota de 100 falou assim para a nota de 50. Aonde você está? Que tempo que eu não te vejo, prima? Aí a de 100 falou assim: eu estou no Congresso Nacional. Eu estou lá no meio dos deputados, dos governadores, do presidente. E você, de 50? Eu estou no meio dos empresários. Estou aí, juntamente dos empresários. Falou: você lembra? E o nosso irmão de 10 e de 20, eles estão no supermercado. Eles só andam no supermercado, estão para lá e para cá, no supermercado. E o de 5 está tudo na feira. Você vai na feira que você encontra eles. Aí falou assim: e o de R$2? Que tempo que eu não vejo o nosso primo pobre de R$2. Aí falou assim: o de R$2 está nos ônibus. Viaja pra caramba, para todos os lugares, para lá, para cá, não para. Que legal. E os nossos primos mais pobres, né? As moedinhas de 1, de 50, de 25, de 10, estão tudo na igreja. Vive dentro da igreja. Amado, Deus tem nos chamado à plenitude. Deus, a Bíblia não diz que aquela mulher deu mais, mas Deus diz que ela deu tudo que ela tinha. Então você vem falar comigo que no Novo Testamento não tem dízimo? A gente só não fala para chocar. Agora deixa eu te explicar o seguinte: a história do Novo Testamento, onde fala de dinheiro, tá? E a pessoa não deu tudo, ela morreu. Que é Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Porque diz que Estevão tinha uma propriedade e vendeu. Pegou aquela propriedade e depositou tudo nos pés dos apóstolos. Dividiu tudo que tinha. E foram elogiados. Ananias e Safira, casal, também tinha uma propriedade e vendeu.
E viraram e falaram assim: vamos falar, vendeu por 100 mil, falaram, vamos falar que a gente vendeu aí por 70 mil. Um exemplo, e vamos reter 30. Ou falar que vendeu por 60, vamos reter 40. Aí guardou parte do dinheiro. Chegou e falou: nós vendemos essa propriedade por tanto, e depositou nos pés. O Espírito Santo anunciou a Pedro e falou: é mentira. Agora presta atenção, Ananias e Safira não morreu. Eles não morreram, não foi porque eles deram a metade, não. E o pessoal, para fazer medo no povo, fala: você tem que dar tudo porque eles morreram. Não, não foi por isso não. Eles morreram porque eles mentiram. Eles morreram porque eles queriam ser uma coisa que eles não eram, achando que não existe Deus dentro da casa, achando que pode enganar a Deus. E Pedro fala assim: pensaste que pudeste enganar a Deus? Enganar o Espírito Santo? Eis aí a porta, aquele que enterrou o teu marido vai enterrar você. E a mulher cai durinha também. Mas Pedro fala assim: o dinheiro era de quem era teu. Se você quisesse dar a metade, está livre. Se não quisesse dar nada, está livre. Mas porque mentiu ao Espírito Santo. Deus não nos obriga. Você está entendendo? Deus não nos obriga a nada, mas Deus quer tudo que você tem. É um paradoxo, não é? Mas entende quem dá tudo para Deus. Porque Deus não fica te pedindo todos os dias: me dá tudo isso, me dá tudo aquilo. Não, Deus não fica te pedindo. Sabe quando que Deus te pede? Fala para o teu irmão assim: pastor vai te ensinar quando é que Deus te pede. Fala para ele. Fala para o de trás enquanto eu bebo água. Sabe quando que Deus te pede? Quando Ele vê usúria dentro de você. Quando Ele vê a avareza dentro de você. Aí Deus trabalha dentro de você. E não é só questão de dinheiro não. Quando Deus te pede alguma coisa. Deus pediu a Isaac, porque Abraão estava colocando Isaac em lugar de Deus. E tudo que entra no lugar de Deus, Deus não quer. Se o teu filho, se o teu emprego se torna mais do que Deus, Deus tira. Deus é o Senhor e Ele quer ser o primeiro. E quando você tem Deus, você abre a mão de todas as coisas, por amor a Ele. Não é que Deus quer as tuas coisas, Deus quer você. E se Ele te tem, Ele tem tudo que você tem. E você não fica relutando: Deus vai me pedir isso, Deus vai me pedir aquilo. Não, não, meu amado. Quem tem Deus dá com amor. Quem tem Deus não tem dificuldade das coisas. Quem tem Deus não tem dificuldade de largar sua pátria e ir lá para a Índia para falar do amor dele. Quem tem Deus não tem dificuldade de pegar a sua juventude, entregar para Deus e falar: Deus, eu quero te servir. E Deus tem tudo que essa pessoa tem. Gente, eu já vi, estou te falando, pessoas que não socorrem outras pessoas dentro do seu carro, para não sujar o carro. E depois fala assim: foi Deus que me deu. Deus não te deu nada. Porque se o teu carro é de Deus, você não pode socorrer alguém que está sujo de sangue, porque vai sujar o teu carro. Que absurdo! Que absurdo! Isso é igual às cruzadas antigamente.
que o pessoal matava em nome de Deus. Aí fala, Deus me deu isso, mas você nem toca perto, nem mexe. Eu não consigo entender. Isso está errado. Nós precisamos entender o que Deus quer no nosso coração e na nossa vida. Se Deus tem o nosso coração, Deus tem tudo que nós temos. Porque nós fazemos o seguinte, nós aceitamos Deus e nós somos o templo do Espírito. Presta atenção nisso que eu vou te ensinar. Templo significa casa, morada de Deus. Só que a nossa casa, em vez de ser como o velho tabernáculo de Davi, que era uma peça única, o tabernáculo de Davi era uma peça única. O tabernáculo de Moisés era dividido em 3 partes. Mas o tabernáculo de Davi, que Deus fala que vai levantar nos últimos dias, levantá-lo-ei o tabernáculo de Davi que está caído. É uma casa de uma peça única. Pelo contrário, nós somos o tabernáculo de Moisés em vez de sermos o tabernáculo de Davi. Agora me pergunta, por que, pastor, que nós somos o tabernáculo de Moisés? Pergunta para mim. Não me convenceu, pergunta mais forte. Isso, vocês parecem que estão dormindo. Está preocupado com o impeachment? A vontade de Deus vai ser feita de um lado ou de outro. Eu vim de Brasil, amém? Amado, independente de qualquer coisa, nós temos que entender que nós somos uma peça única. E quando eu digo que nós somos ainda o tabernáculo de Moisés, é porque nós temos compartimentos na nossa vida. Aqui Deus não entra. Isso aqui é um problema meu, somente meu. Aí, aqui não, Deus está só aqui. A nossa casa, dentro da nossa casa mesmo, tem lugares que Deus não entra. Tem lugares que Deus não chega. E quando nós falamos, aqui é o lar do Senhor, lar do Senhor nada. Lar do Senhor nada, meu amado. Ali é o teu lar, ali é a tua casa. Porque quando você briga com a tua mulher, com o teu marido ou com teus filhos, mesmo que Deus fala assim, vai lá e pede perdão, vai lá e se reconcilia, não. Então não é Deus que manda ali, quem manda ali é você. Se Deus fala assim, abre a porta e recebe fulana que falou mal de você, é ruim, Deus? E você vira e fala que o teu lar é lá de Deus. Outro dia a gente fala sobre a mensagem de Abacuque. Amém? Que a gente leu Abacuque e entrou dentro de outra mensagem. Amém? Amado, presta atenção. Deus nos chamou para nós sermos uma peça única. O que é uma peça única? É isso aqui, ó, sem divisão. Deus chegou e a sua glória invade todos os lugares. Não tem parede, não tem divisão. Ali não é outra parte, lá não é outra parte. Nós somos isso aqui, uma peça única, onde a glória do Senhor enche por completo a nossa vida. Mas nós temos os nossos quartinhos de bagunça. Sabe, toda casa tem aquele quartinho de bagunça, onde tem aquelas coisas velhas, é tomada que não funciona mais, é aquele liquidificador que está sem a copa, né? É o ferro de passar que está com a resistência queimada, é o chuveiro velho que queimou também a resistência, é aquele cano quebrado, é um monte de confusão que você nunca vai usar na sua vida, mas está ali guardado. É pneu de bicicleta furado, é
É enceradeira que você já até trocou o piso da tua casa, mas a enceradeira está lá. Um monte de coisa que você não usa, mas está ali. É o teu quartinho da bagunça, que guarda um monte de coisas velhas, quando na verdade Deus quer jogar aquilo tudo fora, tudo que não serve, dá para o outro, mas não dá. Eu fico olhando, pessoas guardam o seu vestido de casamento para a sua filha casar. Eu fico olhando, aquele vestido já está amarelo, era branco, ficou amarelo. E quando a filha vai casar, com certeza ela não vai casar naquilo. E poderia ter abençoado outras vidas, poderia ter feito outras mulheres felizes, outras pessoas felizes, mas guarda aquilo dentro daquela caixa, que nunca mais vai usar. Até porque, minha querida, deixa eu te explicar, o teu manequim era outro. Dá para você entender isso? Você que está nos ouvindo também, teu manequim era outro. Nós precisamos mudar o nosso coração a respeito das coisas de Deus, a seriedade com as coisas de Deus, colocar o nosso coração dentro daquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Amado, Deus chamou essa casa, Deus tem um propósito com essa casa. Esta manhã nós fizemos aqui um período de intercessão, de oração pelo nosso Brasil, porque eu entendo, eu compreendo que não é governo A, nem B, nem C, não é isso, porque a gente não está lutando, não é contra um governo, nós estamos lutando contra um sistema. E eu falei aqui pela manhã que é um sistema feudal, lá de trás. Desde quando o Brasil foi coloniado, desde quando o Brasil foi descoberto, colonizado, desde quando o Brasil foi colonizado, descoberto, o povo rouba o Brasil, tira as riquezas do Brasil, leva as coisas do Brasil para fora. Então não é hoje. Esse negócio de conta fora, é porque não tinha conta, não tinha banco, tinha depósitos, precisava daqui e colocava lá. Isso já vem, é um sistema, e é a igreja do Senhor Jesus que vai orar, vai desfazer, é a igreja do Senhor Jesus que vai quebrar esse sistema, porque a palavra de Deus diz que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. E às vezes nós achamos que é fulano, ciclano, beltrano que vai ser colocado, não é nada, é o povo orando, é o povo clamando, é o povo buscando, porque a palavra do Senhor é muito clara: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, buscar, orar, buscando a minha face, eu ouvirei do céu, descerei, sararei a sua terra. Meu amado, aí, é isso aí. Não é porque, lógico, nós temos que orar, temos que buscar a Deus, temos que tirar essa corrupção do nosso coração, até de colocarmos pessoas corruptas, porque quando você é comprado, você está tão errado quanto aquele que te comprou. E depois, você não pode reclamar do teu político, que está fazendo alguma coisa errada, ele já pagou o teu voto. Então, amado, Deus quer o melhor da gente. Deus quer o melhor da gente. E nós temos que dar o melhor de Deus. Eu quero te pedir para que você risque todos os teus compromissos no dia de culto, onde você possa virar como salmista e dizer: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Amado, quando eu sou viciado em Deus. Eu não consigo ficar uma semana
sem participar de culto. Não consigo, estou te falando, eu não consigo. Mesmo de férias, eu vou procurar alguma coisa para eu poder ouvir palavra, participar. É porque eu já estou condicionado a isso. E eu quero te chamar a você ter um compromisso com Deus dentro dessa visão. Colocar o teu coração, colocar a tua casa em conformidade com a vontade de Deus. Não dá a Deus por metade. Se entrega a Deus por inteiro. Não fica nessa situação, não, estou aqui, mas não quero participar. Se você está assim, amado, sabe, é porque você não está com o coração em Deus. Sinto muito te dizer. Quem está com o coração em Deus quer participar, quer fazer, quer se envolver, gosta, dentro da sua limitação, dentro das suas necessidades e dentro da sua capacidade, a pessoa vai se envolver com Deus. Nós precisamos de uma igreja participativa, de uma igreja que ame a Deus, de uma igreja que dá o seu coração e dá o seu melhor para Deus. Eu fico olhando às vezes, eu fico pensando, porque Deus, eu não conheço cada um. Não conheço mesmo. Conheço assim. Mas eu sei que as tuas desculpas às vezes me convencem. Mas não convence a Deus. Algumas coisas que nós fazemos não convence a Deus. Quantas vezes eu já usei artifícios para falar com Deus e Deus fala: Rogério, não é assim. E chega da vontade. Eu não sei se vocês têm esse diálogo com Deus. Se você não tiver, eu quero te convidar a você ter. E às vezes Deus fala assim: não é assim. E você descobre que não é assim mesmo. Você descobre que você podia ir mais. Você podia ir além. Você tinha mais força para caminhar. E às vezes nós não fazemos isso. Deus tem nos chamado a um compromisso. Eu fico pensando às vezes, eu sou patrão. E às vezes eu fico olhando algumas pessoas que... Eu tenho uma senhora lá. Eu não sei quantos anos ela tem. Quantos anos, Márcia? 66. Ela tem 66 anos. Ela não é produtiva, não. Até porque uma pessoa de 66 anos não é produtiva. Ela não é produtiva assim. Ela não tem uma agilidade, ela, entende? Não consegue. Mas eu nunca vi ela parada. Nunca vi ela parada. Se não tem nada na firma, ela está lavando um pano. Se não tem nada na firma, ela está varrendo o chão. E tem coisa, e eu fico olhando. Às vezes chega, porque a gente trabalha com mercadoria, chega com carro, a gente teve que proibir ela de descarregar carro. Por quê? Eu tenho 4 homens dentro da minha firma. E às vezes os homens lá, e a velhinha carregando o saco. Um absurdo. Um absurdo. E você acha que ela reclama? Ela pega e faz.
E quando nós éramos no segundo andar, ela quer. A Márcia, quantas vezes proibiu uma pessoa de 66 anos, não é a pessoa mais braçal que tem, mas é a pessoa mais disposta que eu tenho. E todos os dias, quando dá a sua hora, antes dela sair, já acabou o seu horário, ela fala assim: vai precisar de mim em alguma coisa? Eu posso ir? Enquanto os outros já estão em casa, ela está perguntando isso. Amado, agora dentro da força dela, se você olhar e falar assim: ela não serve. Mas dentro da força dela, ela tem feito muito mais do que muitas pessoas. Então, o nosso serviço em Deus não é julgado só pelo aquilo que nós fazemos. É aquilo que nós nos dispomos a fazer. De quem muito é dado, muito é exigido. Tem pessoas que só têm condições de vir ao culto aos domingos. E tem pessoas que têm condições de vir aos cultos todos os dias e não vêm. Então, nós precisamos medir o nosso gráfico de disposição em Deus e analisar: Senhor, eu tenho sido prestativo? Presta atenção, eu não estou falando aqui de oferta e de dízimo, porque não é isso. Deus não está nem aí para a tua oferta nem para o teu dízimo. Não está mesmo, estou te falando sério. Deus está mais preocupado com você do que nisso. E não adianta nem você dar oferta e dízimo, se você ainda não deu o seu coração, você não vai ser abençoado. Então, quando eu digo tudo, é tudo. Não adianta você querer falar: eu sou um ofertante, eu sou um dizimista, mas eu sou uma pessoa de mal com meu pai, sou uma pessoa de mal com meu irmão, com a minha irmã. A tua oferta não é aceita, gente. Esse povo aí fora manda você trazer oferta de qualquer maneira, porque eles também não estão preocupados com o reino, estão preocupados com o que entra. Mas a palavra de Deus diz: se você trouxer a tua oferta ao altar do Senhor, e chegando no altar do Senhor, você lembrar que você tem uma divisão com o teu irmão, a Bíblia diz: deixa a tua oferta no altar, vai até onde o teu irmão está, se reconcilia com o teu irmão, volta e oferece a Deus a tua oferta. Porque isso é plenitude, é por dentro e por fora, é o que Deus quer das nossas vidas. Deus quer uma totalidade do nosso coração. Deus quer que você se envolva. E eu duvido. Eu duvido. Se eu pegar a lista de oração em prol do encontro lá, falhado, e não vem me falar que você não sabe que nós estamos anunciando já há 3 cultos. Eu duvido que você não pode dar 30 minutos por dia para Deus. Eu não acredito. Pastor, não tem tempo. Tem porque você assiste mais do que isso em novela. Tem porque você assiste mais do que isso em televisão.
Tem, porque você assiste mais do que isso nessas porcarias. E muitas das vezes nós não conseguimos. Por quê? Porque isso não é prioridade no nosso coração. Amém, igreja? Eu posso ouvir um glória a Deus? Porque isso não é prioridade no nosso coração. Isso não é importante. Aí o pastor tem que ficar apelando. Gente, 30 minutos. Gente, e tem um monte de gente que vai pegar 30 minutos e não vai fazer. Aí eu já sabendo disso, já sou macaco velho, né? Macaco velho não sobe em galho fraco, porque sai ainda mais gordo. Né, Fábio? A gente, né? Porque sabe que o galho vai quebrar. Por isso que eu já falo, coloca 2, 3 pessoas no mesmo horário, porque eu sei que já vai falhar. Gente, porque falta de compromisso, falta de responsabilidade, falta de coração na obra. Amém, igreja? Aí a gente traz uma palavra como essa, fica todo mundo com a cara comprida olhando para mim. Mas essa é a realidade do reino, gente. Essa é a realidade do reino. É a realidade do nosso compromisso em Deus. É o que Deus tem nos chamado. Aí, vê se você entende o paralelo que eu estou fazendo. Aí quando você oferta, por isso que você traz uma oferta de R$2. Por isso que você traz umas moedinhas. Por quê? Porque só dá a Deus o que sobra. Só dá a Deus o que sobra. Sexta-feira eu estava conversando com um empresário. E eu tive que dar um dinheiro a ele. E eu tinha separado. Aí eu dei uma nota. Eu falei, não, nessa nota não. Que essa nota aqui eu separei especial. É a nota novinha, instalando. Aí ele é crente, ele falou, vai dar de oferta, né? Eu falei, é. Ele falou, eu também só dou nota nova. Não é que eu só dou nota nova. Mas se eu tenho uma coleção de notas, eu não pego aquela mais surrada, eu pego a melhor para dar para Deus. Isso significa o reflexo do nosso coração, gente. Por isso, qualquer dia, eu quero que alguns voluntários vai lá contar as nossas ofertas. Vai lá contar as nossas. Aqui, a gente não está precisando de dinheiro não, tá? Graças a Deus, Deus tem suprido as nossas necessidades. Eu estou falando de qualidade de coração. Eu estou falando da tua vida com Deus e do teu compromisso com Deus. A gente não está aqui fazendo um apelo contundente para você ofertar, não. Tanto é que a gente já até colheu a oferta. Você já deu até os teus R$2 para Deus. Tá bom? A gente não está aqui para isso. Mas eu queria que... E está aberto qualquer dia. Se alguém, qualquer um, pode acreditar. Nós sempre contamos de 2 aqui. Não tem dificuldade. Pode contar a terceira. Pastor, eu quero lá contar a oferta também. Pode, a Cátia é nossa tesoureira. Eu estou aqui liberando. Pode contar. Você vai ver o número de moedas e o número de nota de 2 que tem.
Agora, amado, tanto dentro da oferta, quanto na nossa prestação de serviço, é a mesma coisa que nós fazemos para Deus. São os R$2 da nossa prestação de serviço que a gente dá para Deus. É isso. E eu fico olhando às vezes e fico imaginando como que Deus vê essas coisas. Como que Deus analisa essas coisas. É como um filho que já cresceu e está chegando o Dia das Mães. Aí chega no Dia das Mães, dá um papelzinho daquele para a mãe. Sabe aqueles desenhozinhos de colégio? A mãe não vai ficar satisfeita com aquilo. Ela ficava satisfeita quando você era pequeno. Ela ficava satisfeita porque aquilo era dado de coração. E eu nunca vi uma mãe reclamar um desenhozinho daquele, um trabalhozinho daquele. Igual o Ministério Infantil está ali se preparando para o Dia das Mães, para as crianças, as próprias crianças fazerem o seu trabalhozinho, que eu acho uma coisa mais linda. Agora, a mãe não pega aquilo e fala assim: poxa, eu tinha que ter ganho um perfume do Avon, um do Boticário. Não, ela pega aquilo e ama. E o mais, eu acho interessante, que ainda pendura na parede da sua casa. Mas o que é aquilo? É um trabalho que a criança fez lá. Um desenho, mãe eu te amo, tudo torto, mas que a mãe ama. Por quê? Porque é a limitação da criança, é do coração. Agora, a Miriam, minha filha, 22 anos, estudante de direito, fazer uma coisa dessa, a mãe dela vai bater nela com aquilo. Vai. Pode, trabalha, tem um dinheiro, vai dar um presente bom para a mãe. No outro dia eu ganhei uma camisa massa. Vai lá e compra uma coisa boa para o teu pai. Fiquei todo feliz. Você está entendendo? Amém, gente? Existem algumas coisas e que Deus se agrada demais. A viúva deu aquelas 2 moedinhas, que é um trabalho de colégio de criança, mas era o que ela tinha, gente. Era a capacidade dela. Assim também como a nossa vida com Deus. O que você tem dado para Deus? Eu quero te chamar a atenção. Desculpa se essa não é a pregação, mas é o que Deus me inspirou. Outro dia nós falamos sobre Abacuque, tá bom? Mas hoje, Deus está chamando a atenção da sua casa para um compromisso. Agora, não é Deus que vai ganhar, quem vai ganhar é você. A Bíblia diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Pega a história da palavra de Deus, não sei se você já leu toda a palavra, e vê a história de homens que foram fiéis a Deus. Se eles tiveram fins trágicos, se eles tiveram escassez, sem provisão, pega a história
de homens que foram zelosos diante do Senhor, e ver o fim que Deus deu para cada um. Ver a trajetória de cada um. Ver como que Deus honrou a cada um. Porque a Bíblia diz que aquele que me honra diante dos homens, eu o honrarei naquele dia diante do meu Pai. E nós queremos que essa casa comece a honrar a Deus. Amado, nós fazemos a nossa campanha do dízimo, é uma luta. Do dízimo do pão, é uma luta. A gente já pediu, olha, quando você for fazer uma compra, traz 1 quilo. Sabe por quê? Porque você não precisa. Então isso não se torna hábito no teu coração. Mas a família que necessita e que nós ajudamos, que todo mês a gente compra a cesta básica, manda fazer para aqueles que precisam, Deus levanta outras pessoas, e Deus quer honrar a tua vida. Eu quero te chamar a hoje você fazer um compromisso com Deus, a hoje você colocar o teu coração diante do Senhor. Amado, não precisa as pessoas saberem o que você está fazendo. Não precisa. Faz a tua parte. Ajuda. Faz a tua parte. E você vai ver Deus acrescentando na sua vida. Eu quero orar com você. E quero fazer um apelo nesta noite. Um apelo diferente. Geralmente nós fazemos um apelo para te oferecer alguma coisa. Hoje eu quero fazer um apelo para você oferecer alguma coisa. Hoje eu quero fazer um apelo para você dar a Deus. O que você precisa entregar no altar de Deus? O que você precisa dar para o Senhor? O que Deus tem te pedido? Qual é o teu Isaac? Qual é o teu Isaac? Nós temos aqui uma reunião de oração pela manhã, todos os dias. Que hora? 8h30. As irmãs vêm orar aqui. Elas fazem o cafezinho delas, tomam ali. Vem orar em prol dessa casa, em prol da tua vida. E a gente pede um relógio de oração para você orar 30 minutos na tua casa. É uma luta, gente. Uma luta. Espero que hoje a Luísa precise de alguém para ajudar ela ali, para dar o nome. Porque a lista está assim, vazia. Isso é oferta, gente. Ah, pastor, eu não sei orar. Sabe sim. Orar é falar com Deus. Nós não temos esse negócio de criar palavras. Não, orar é falar com Deus. Deus abençoa aquele povo. A Bíblia diz que Jesus passou a noite toda fazendo uma oração só. Pai, afasta de mim esse cálice. A noite toda. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Dentro de um objetivo. E nós queremos que você entregue o teu coração a Deus. Que você faça uma reflexão disso que nós estamos falando nesta noite. Deus tem muito para abençoar essa casa. E você é instrumento de bênção nesta terra. Você é instrumento de Deus. Você nasceu para refletir,
para manifestar a glória do Senhor nesta terra. E nós queremos orar com você. Vamos ficar de pé. Vou chamar o ministério de louvor.